Estou seguindo a Jesus Cristo nesse caminho. Então vamos lá, irmãos. Ezequiel capítulo 37. Eu dei essa palavra na sexta-feira. Eu não vou pregar tudo o que eu preguei na sexta-feira, vou pegar algumas coisas por causa do ponto que nós vamos estar tratando hoje. Amém? Mas eu comecei na sexta-feira falando assim, Ezequiel 37:1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Primeira coisa que eu falei foi o seguinte: a mão do Senhor não vem sobre qualquer um, ou melhor dizendo, a mão do Senhor não vem sobre todo mundo. No caso aqui, o Senhor estava falando com um profeta, e falando com esse profeta a respeito da casa de Israel. A casa de Israel hoje ela é representada por quem? Pela igreja. Nós somos essa igreja. E porém, aqui eu quero que você entenda um pessoal. Ele disse: a mão do Senhor veio sobre mim e me levou em espírito. Só que você vai perceber que a palavra espírito aqui, ela não está maiúsculo. Então ela não está falando de alguém. Então, só para entender, ela não está falando que o profeta foi levado no Espírito de Deus. Ele foi levado no Espírito dele. Está dando para entender até aqui? Ele foi levado no Espírito dele. Então nós, bem comum a gente, às vezes nós, eu costumo usar esta posição ou esta condição de quando a gente está, como é que eu falei na sexta-feira, a gente quando a gente tem um momento de lucidez, então que a gente para pensar, seja no que for. Mas tem situações, queira ou não, provavelmente, entenda bem assim, pega alguém que está chateado, que está com raiva de alguém. Chega um momento que aquela pessoa tenha um motivo que ela tiver para aquilo. Tem um motivo que ela tiver. Eu estou com raiva do fulano, estou com raiva do Beltrano, estou com raiva de cicrano, eu estou chateado com... Chega um momento que aquela pessoa ela passa por um tempo de lucidez. Então ela reflete sobre toda aquela chateação que ela tem contra alguém. Duvido que isso não aconteceu com você, se você já ficou chateado com alguém. E faz você pensar na tua posição e na posição da pessoa. E no final de tudo, a pessoa então ela toma uma decisão. Mas o que ele fez e tal, não sei o que lá. Então a pessoa rejeita aquele momento de lucidez, porque normalmente aquela lucidez ela traz para nós a solução para aquilo ali. Porém, quando a solução para aquilo ali olha, ela errou ou ele errou, mas você também errou. Ele falou daquele jeito, mas você fez daquele jeito. E leva a gente, de repente, a pedir desculpa, a acertar a coisa ali. E a gente então rejeita aquilo. Porque vai levar ou vai fazer que a gente tenha a necessidade de tomar uma atitude que para a nossa carne ou para o nosso natural de repente humilhante. Então a gente tal. Vocês estão entendendo até aqui? Sim ou não? Então, quando a gente fala do evangelho, quando a gente fala do cristão que nós somos, é impossível que você já não passou por um momento de lucidez. No teu sentido espiritual, é impossível que você já não passou por um momento de lucidez. No caso do Ezequiel, ele estava dizendo, e ele me levou a um vale de ossos secos, e a palavra diz que os ossos estavam sequíssimos. Não tinha vida naquele vale. E às vezes nós somos levados, porque Deus quer tratar, a gente é levado a um consciente. A gente vai ver que a nossa vida espiritual, ela está muitas das vezes como esse vale. Talvez vai ter pessoas que no momento de lucidez, entenda bem, no momento de lucidez, na natureza dele, ele vai no espírito falar: eu já fiz mais. Eu já fiz mais. Eu já participei mais,
eu já ajudei mais, eu já estive mais, quando o assunto é a igreja, eu já fui mais assíduo, eu já tive mais disposição, eu já aguentei mais, eu já suportei mais, eu já fui mais forte. Então, no momento de lucidez, ela vai trazer algumas coisas à consciência, porém, ela vai olhar para aquilo ali, e Deus, ele vai permitir que aquela pessoa, então, olhando para aquilo, ela veja como que aquele vale está seco. Como que aquele vale está seco. Porém, entenda só, também falei isso na sexta-feira, que Deus, ele tem o propósito, a conclusão, né, do vale de ossos secos é aquele vale ficar de pé, com ossos nos seus ossos, nervo, carne. Porém, o propósito de Deus era dar vida, soprar fôlego de vida àquele exército que se levantou. Aquele exército que se levantou, tem uma parte aqui na Bíblia, como eu falei, que não é o foco de hoje, mas aquele exército que se levantou, houve um momento que eles estavam de pé, porém ainda não tinha neles espírito, ou seja, não tinha neles ainda vida. E houve a necessidade de profetizar de novo. O Senhor falou: profetiza, filho do homem. E ele então profetizou, e o Senhor falou: e profetizando eu vou soprar neles o espírito, e eles vão viver. Quando o assunto é vida cristã, quando o assunto é vida espiritual, nós podemos estar todo mundo dentro de um vale. E verdade é que cada um de nós temos o nosso vale. E dentro do nosso vale, nós queremos que aquilo ali tenha vida. Só que quem suporta a profecia? Porque no vale de ossos, quando o profeta ele profetizou, ele diz: profetizei como se me deu ordem. Quando ele profetizou, houve um ruído. No meio do vale, um ruído, alguns já teriam corrido já no ruído. Alguns já teriam sumido, um monte de osso. Tem um ruído, alguns já teriam sumido no ruído. Porém, depois do ruído, veio um grande rebuliço. Veio um grande rebuliço. E tem gente que para Deus tratar o vale tem que ter um rebuliço. Para Deus tratar, às vezes a coisa está tão bagunçada, às vezes o negócio está tão desorganizado, que para que ele possa tratar, precisa haver um rebuliço. E tem gente que não aguenta o rebuliço, não suporta o rebuliço. O rebuliço vai colocar cada coisa no seu devido lugar, diante de uma profecia. Você ora a Deus: Senhor, meu Deus, coloca, Senhor, a tua vontade na minha vida. Vai haver um rebuliço. Meu Deus, eu quero te servir. Pastor, então eu nunca vou orar desse jeito. Você vai continuar como um vale de ossos secos. Como eu dei exemplo aqui já, e falei para vocês, de duas irmãs, lá em São Paulo, do grupo Jovens, que quando veio aquela música do J Neto, abro mão dos meus sonhos, do que a vida me deu, digo sim para o teu reino e não para o meu eu, escolhi sonhar os sonhos de Deus. Elas falaram, uma falou: eu não canto essa música. Eu falei: mas por que você não canta? Ela falou: você já viu a letra? E quando eu fui observar a letra, é uma coisa muito grande ali. Fiz desse meu coração o teu moriá, pode provar a minha fidelidade a ti. Forte, né? Ainda que tu me peça para te entregar a minha vida, o meu maior tesouro a ti eu darei. Quando você observa a letra da música, é uma profecia muito forte. Ou é algo que você profetiza sobre si mesmo. E talvez sobre aquilo, se você louva, se você canta aquilo com verdade, pode acontecer um rebuliço. E vindo o rebuliço, muitas das vezes há pessoas que elas não permitem ser tratadas. Eu dei exemplo, falei: olha, há muita gente que infelizmente se olha para aquela pessoa. Quanto tempo você conhece? Pastor, faz 20 anos que eu conheço. E como é que é? É assim mesmo. Faz 20 anos que é assim. Faz 20 anos que é desse jeito mesmo. É desse jeito. Olha, fulano sempre foi assim. Desde quando eu conheço, sempre foi assim.
Alguns não é alguém que fala, é ele que assume, ele que diz: eu sempre fui assim. Eu sempre fui assim, a minha vida toda eu sempre fui assim, todo o tempo eu fui assim. E a pessoa, quando Deus então propõe tratar aquela pessoa, ela não permite ser tratada, ela não deixa, ela vai continuar sendo o quê? Um vale de ossos secos. E aí que fica então o problema. Como eu falei na sexta-feira, já entro na parte de hoje. Eu peguei e falei assim: irmãos, se eu chegasse aqui, agora a igreja está com mais gente, eu falei: se eu chegasse aqui, e independente do teu nome, tá? Eu vou usar uma pessoa para dar o exemplo de todos. Mas imagine, vou pegar o Charles aqui, tá? Imagine se eu chego aqui, o Charles é todo mundo, tá? O Charles é todo mundo. Se eu chego aqui no Charles e falo: Charles, olha, a partir de amanhã eu vou começar a preparar você para ser obreiro da igreja. Qual seria a tua resposta para mim? Qual seria a tua... Não, responde para mim não, responde para você. Qual seria a tua resposta para mim? Talvez a tua resposta viria uma resposta sem vida. Seria uma resposta sem vida. Como eu falei na sexta-feira, seria uma desculpa esfarrapada. Porque você ia pesar a responsabilidade de ser obreiro, e não sei o que, e não sei o que lá. Mas você é um cristão. Você naturalmente já é um obreiro, ou pelo menos deveria ser um obreiro, ainda que sem uniforme. Você deveria ser um obreiro. E exercer o ministério dentro da igreja não teria nenhuma dificuldade, porque você já exerce lá fora, porque você já faz. Mas se eu não faço, então quer dizer, eu estou morto. Eu estou morto. A palavra de Deus, ela não diz que a fé sem obra, ela é o quê? Então eu estou morto. E se eu estou morto, eu preciso ter vida. E quando me vem a oportunidade ou a condição de viver, claro que aquilo vai mexer no meu vale. Aí eu falo: não, deixa seco. Mas não tem vida, cara. Não, mas deixa assim, tá bom, eu estou indo na igreja, eu estou devolvendo dízimo, eu estou ofertando, tá bom não? Deixa assim, deixa do jeito que está. Mas Deus quer que você tenha vida. Não, mas olha, é religioso, tão religioso, tá bom. Alguns diriam, eu falei: olha, a gente poderia ter, de repente, falar assim, né? Ah, pastor, eu sou velho demais. Não tem problema, a gente faz um grupo de terceira idade, obreiro da terceira idade, ministério um coral da terceira idade. A gente faz um grupo de limpeza da terceira idade, um grupo de evangelismo da terceira idade. Qual que seria a sua desculpa? Ah, pastor, porque eu não consigo andar muito. Então tá bom, você senta na praça e fica... Jeito, entenda, jeito para a gente fazer para Deus, a gente tem. Só que enquanto eu estiver morto, eu não consigo enxergar possibilidade de nada. Eu não consigo enxergar. Há tanta coisa. Às vezes você vai falar: irmão, o que você poderia fazer aí? Pastor, eu poderia fazer tanta coisa. O que, por exemplo? Ah, pastor, muita coisa. O que, por exemplo? Bastante coisa. É tanta coisa que se eu começasse a falar: pastor, olha, o senhor ia ter que ter um tempo, mas fala uma. Ah, mas é muita coisa. O que está acontecendo com essa pessoa? Ela está lembrando do tempo que ela teve vida. Mas agora, porque ela está morta e talvez já está num estado extremamente avançado de decomposição, que já não tem mais nem pele, não tem mais nem carne, é só osso. No sentido do espírito dela. Então ela não consegue mais enxergar. Então a gente acaba vivendo como um museu. Não, pastor, olha, mas eu já fiz muito. Não, eu já fui. Eu era, hein? E eu fazia, hein? Mas Deus quer dar vida. Deus quer dar vida. Porém, o que acontece? Para que eu não seja mais visto como eu sempre fui visto, Ele precisa tratar, ou eu preciso permitir, que o vale de ossos da minha vida seja tratado. Eu dei um exemplo, falei: às vezes o vale de ossos secos da vida da pessoa são os filhos, o casamento.
E quando vai tratar, olha, irmão, toma tal atitude. A pessoa já fala, não vou tomar não, porque se eu falar vai brigar, se eu falar vai xingar, se eu falar vai achar ruim. Não, é melhor eu não falar, o problema é dele, o problema é dela. E aquele vale continua. O sofrimento da pessoa é aquela situação. É o filho que vê, pai ou mãe, o pai não sei o que lá, faz não sei o que lá. E o pai fica refém daquele filho, a mãe fica refém daquele filho, e não trata aquele vale. Ou é o casamento, é o marido, é a esposa, a pessoa não trata aquele vale. Poderia acontecer, poderia fazer, poderia ir, não, mas eu não vou fazer. Mas a pessoa ela fica pautada dentro de uma religiosidade que não muda nem ela e nem ele. A coisa fica do mesmo jeito. E nós estamos dentro da igreja? Sim, só que o que eu enxergo? Quando muito eu enxergo defeito. Eu não consigo enxergar a minha qualidade, eu não consigo enxergar as coisas boas que estão acontecendo, mas quando pergunta de defeito, não, eu vi também. O morto não vai enxergar nada relacionado à vida. Se o culto foi um culto de busca do Espírito Santo, um louvor, uma adoração e tal, aquilo, tem um vivo e tem um morto. O morto vai falar, rapaz, demorou tanto hoje, hein? Nossa, mano, é muito tempo de pé. O vivo vai falar para ele, que delícia, nem viu o tempo passar. Mas se for um morto falando com outro morto, falar, eu não venho mais nessa igreja. Barulheira, bagunça, e não sei o que, e não sei o que lá. Por quê, pastor? Porque o morto, entenda bem que eu vou falar para você, um morto no sentido espiritual, ele olha para o bem ou o bom para ele. Ele não olha para as coisas com uma posição de servo, ele não olha para as coisas com uma postura de servir, de adorar. O culto tem que ser bom para ele. Eu não gostei desse culto não. Mas você não veio para fazer parte de uma adoração a Deus? Mas demorou, mas a palavra não sei o que, mas não sei o que lá, mas o culto não foi para você, o culto foi para Deus. E quando a gente é morto, nós temos que estar agradável, o culto tem que estar agradável para mim. Eu tenho que observar, deixa eu ver se tem espírito nesse negócio. Não tem em você, mas deixa eu dar uma olhada, se tem espírito, se tem unção, se tem não sei o que lá. E naturalmente, infelizmente, essas pessoas, elas vão viver criticando. E Deus vai olhar para essas pessoas e falar, não, eu vou tratar esse vale, porque de repente ele fala, alguém muito bom, alguém muito útil, eu vou tratar esse vale. Eu vou levantar, eu vou trazer vida nesse vale. Infelizmente, há muitas pessoas que elas vão preferir fazer o quê? Ficar mortas. É aí que eu entro na palavra de hoje. O problema não é a pessoa ficar morta, é a pessoa estar morta e achar que está viva. É a pessoa estar morta e achar que está viva. É a pessoa achar, entenda bem, que o Espírito de Deus está com ela, como esteve quando ela se converteu, visto que ela nunca se desviou, ela nunca saiu da igreja, ela nunca isso, ela nunca aquilo, ela superou, ela aguentou muita coisa, ela passou por muita coisa, ela viveu muita coisa. Então porque ela passou por muita coisa, porque ela viveu muita coisa, porque ela enfrentou muita coisa, o Espírito de Deus continua com ela como um dia já esteve. Ela continua forte como um dia já esteve. Não é fazendo alusão a ninguém, mas há uma realidade. Quantas foram as pessoas que eu já ouvi dizer, não, da igreja? Pastor, não saio, de jeito nenhum, e saíram. Já passei por tanta coisa que eu não saio não, mas saiu. Talvez aquela pessoa na afirmação que fez, na firmeza que tinha, Deus então viu, amou. Não foi isso que ele fez com o jovem rico? Amou, ele amou, e aí então ele vai mexer no vale. Vamos fazer um rebuliço aqui, vamos mexer nisso daqui, vamos trabalhar nisso daqui, vamos atuar nisso daqui, vamos agir nisso daqui.
Então Deus, ele traz o propósito de tratar aquela situação. Deus, ele traz o propósito de tratar aquela necessidade. Porém, contudo, no entanto, a hora que ele mexe, não, de jeito nenhum. Vai vir pastor, vai passar pastor, e a hora que tocar naquele ponto que é necessário, na hora que tocar naquela autossuficiência que não deixa a pessoa reviver, na hora que tocar naquele sentimento, na hora que tocar naquelas emoções, na hora que tocar naquele pensamento, na hora que mexer ali para dar vida, e vai causar um ruído, vai gerar um rebuliço, como eu falei no início, tem gente que no ruído já corre. Não, está mexendo demais, está falando demais, está tocando muito nesse assunto. Para mim entrar na matéria nova aqui, na sexta-feira eu estava dando exemplo, falando de um pastor, e ele tinha um dizimista alto na igreja dele. Tinha um dizimista na igreja dele, que era um dizimista, pode dizer assim, a nível dos demais, era um dizimista forte. E aquele dizimista tinha um vale, mas ele era um dizimista forte. Quando eu falo forte, é alto mesmo, ou pelo menos era um dizimista muito forte. Mas aquele dizimista tinha um vale, mas estava bom, ele era dizimista. Porém o pastor começou a pregar, e a pregação do pastor começou a entrar naquele vale. E o caso desse homem era bebida. Ele era viciado em bebida, ele tinha um vício da bebida. E aí então, mas o pastor começou a pregar, irmão, tome, e e palavra, e vinha palavra, vinha mensagem, vinha palavra, vinha mensagem. E o pastor não refrescava não. Um belo dia ele olha, era impossível não perceber aquela pessoa na igreja, pela imponência dela, era impossível não perceber. E de repente o pastor começa a perceber que aquela pessoa já não está mais na igreja, não vem mais, não vai mais na igreja. O que aconteceu? Aí alguém chegou para ele e falou: pastor, porque o senhor sabia, né, que ele bebe, né? Ele falou: eu não sabia não. Ele falou: e o senhor está pregando muito sobre bebida. Mas então o que ele fez? Ele desviou? Não, ele foi para outra igreja. Ele foi para outra igreja. O que vai acontecer naquele lugar se lá Deus amar novamente essa pessoa? Alguém vai mexer na onde? No vale. Ele precisa ter vida. Ele precisa ter vida. Qual que é a importância disso? Abra agora, matéria nova, Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3. Lá no último livro da Bíblia, depois de Judas, você vai encontrar Apocalipse, capítulo de número 3. Entenda isso aqui, irmãos, a importância disso, a importância de você ter vida. E quando eu falo vida, eu falo para você que você terá o teu prazer em fazer aqui será tão grande, mas tão grande, que talvez o teu prazer de fazer vai constranger quem não quer fazer, ou quem não quer que você faça. Está dando para entender? Pastor, tem uma alegria. Vai ter gente, como eu dei já exemplo para vocês, de uma obreira em outra igreja que eu passei. Nós levantamos uma turma de obreiro, e tinha uma obreira que estava com uma vontade muito grande de fazer. Ela, mais alguns, mas ela estava com uma vontade muito grande de fazer.
E assim como, né, eu falo assim, o obreiro tal chega mais cedo, tem a chave da igreja, vem, abre a igreja, arruma, prepara. Aquela irmã, ela vinha, já arrumava, preparava, deixava tudo no jeito, já pensava na campanha anterior e tal. E teve um dia que ela estava na igreja, já tinha preparado tudo, chegou um outro obreiro, ficou parado na porta, e ela estava na cozinha fazendo café, e o meu escritório era no fundo, e ela foi levar um café no escritório. E aí tinha um obreiro já mais antigo na porta da igreja. Quando ela passou, ele pegou e olhou e falou: olha lá, ó, a irmã do café. Ela falou: pastor, na hora eu até pensei, falei: não vou fazer mais o café, porque já que está incomodando, então não vou fazer. Tem muita gente que, porque acha que incomodou o outro, ele não deve mais fazer o que tem que fazer. Ela falou: mas eu pensei comigo, falei: não estou nem aí, então sou a irmã do café. Se ele me ver mexendo no som, a gente tinha data show lá na igreja. Se ele me ver mexendo no data show, falar que eu sou a irmã do data show, também não tem problema. Então eu sou a irmã do café, do data show, sou a irmã da limpeza, eu sou a irmã da faxina, eu sou a irmã do evangelismo, eu sou a irmã de tudo, porque então eu estou fazendo tudo o que precisa fazer. Estou fazendo tudo o que precisa fazer. Mas, entenda bem, quando você tem vida, você tem prazer em fazer. Você tem prazer em fazer, e esse prazer em fazer vai incomodar quem não quer fazer ou quem não quer que você faça. Mas se você ficar morto, vai incomodar quem precisa que você faça. Se você ficar morto, fala amém. Amém. Bate palma, bate palma. Não é nem questão de falar, mas irmão, que bonito, né? Esses dias nós estávamos numa igreja lá em Sertãozinho, numa igreja da graça. O pastor estava pregando e claro, né, dentro do ponto, mas a pessoa, ele pregando, a pessoa, glória a Deus, oh, aleluia, dentro da palavra, mas a pessoa glorificando a Deus, exaltando a Deus. Isso é errado, pastor? Não, não é errado. É claro que eu falo assim, ó, irmão, você vai para o inferno. Aí a pessoa, aleluia, está amarrado. Você pode gritar outra coisa, misericórdia, Senhor, mas aleluia, oh glória, vamos todo mundo. Não. Mas a hora que vem a palavra ao teu coração, você glorifica, não é errado não, não tem problema. Mas e na igreja da graça, nós estávamos lá, e aí o pastor pregando e tal, aí eu, aleluia. Teve um dia com uma irmã, que eu não vou nem falar quem, mas eu estava falando alguma coisa que ela falou, fala a Deus. E é assim. Entenda, nós podemos ter vida, e é importante. Qual é a vida que eu estou falando? Apocalipse capítulo 3, o versículo é o versículo de número 5. Diz assim, ó: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome da onde? Do livro do quê? Da vida. E o seu e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Que vida que o senhor está falando, pastor? Eu estou falando de vida eterna. A vida que eu vivo aqui, a oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então eu preciso viver a certeza da vida eterna. E se eu tenho a certeza da vida eterna, tudo que eu fizer para a glória de Deus aqui na terra vai ter vida. Pastor, só vai pregar, vai ter vida. Por que vai ter vida? Porque o Deus que me deu a vida está presente. Você vai vir na igreja, você vai adorar. Por que vai ter vida? Porque aonde estiver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. O problema é nós estarmos no meio de uma multidão ou no meio de várias pessoas e o único que não está presente seja Deus. E por que, pastor? Porque nós rejeitamos a vida. Nós rejeitamos a oportunidade, a possibilidade de vida. A gente ouve uma frase há muito tempo a gente ouve uma frase: não é que não tem tempo, não se tem prioridade. E é verdade. Tempo todo mundo tem, irmão. Você quer ver como é que tem tempo? O bicho começa a pegar na tua vida financeira, você vai achar tempo para vir segunda-feira para a igreja.
Você começa a enfrentar um problema na família, você vai achar tempo para vir na quarta. Você acha que tem um espírito maligno atuando em alguma área da tua vida, você vai achar tempo para vir na sexta-feira. Fazer até campanha, não, vou fazer um propósito, 7 semanas eu vou fazer. Até tempo você determina para Deus. Porque você está tendo tempo para vir, então Deus tem que ter um tempo para fazer na sua vida. Isso não é atitude de vivo. Isso é atitude de morto, desesperado. Mas espiritualmente falando, morto. E como eu falei para vocês, qual que é o problema? A gente achar que estamos vivos. A gente achar a pessoa achar que ela está viva. Olha só, é uma história muito triste. Abra a sua Bíblia agora lá em Juízes, capítulo 16. Juízes capítulo 16, olha que coisa séria isso aqui, irmãos. É algo que nós precisamos ter sempre. Quer ver só? Abra aí, Juízes 16, aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Na verdade eu vou pegar um casal, vou fazer uma pergunta para o casal, e o casal vai descrever todos os outros casados, porque tenho certeza que todos os outros casados fazem a mesma coisa. O problema é se eu arriscar pegar um casal e justo esse casal falar, não, eu não faço isso. Oh, meu Deus do céu. Mas é uma coisa comum de muitos casais. É uma coisa comum de muitos casais. Não vou pegar um casal não. Mas por exemplo assim, não sei quanto tempo você tem de casado. Se for 1 ano, for 2 anos, for 10 anos, for 20 anos, for 25 como eu faço esse ano. Eu não faço sozinho, minha esposa, nós fazemos 25 anos de casado. Mas uma coisa que ou eu falo para ela mais pergunta: o que, pastor? Nós estamos 25 anos juntos. E aí eu lembro que ontem ainda ela fez a pergunta para mim: você me ama? Você pergunta isso para o teu marido? Hein, irmã? Bom dia. Você pergunta isso? Normalmente a resposta é mais ou menos essa: gente, a gente não está junto? Não, não é isso que eu quero ouvir. É assim ou não é? Eu estou vendo que a Denise está rindo. É assim mesmo, irmã? É desse jeito, Paulo? Você me ama? Ô Charles, quanto tempo vocês estão de casado? Perguntar para o homem é complicado, mas quanto tempo mais ou menos vocês estão de casado? 1 ano e tão pouco tempo, não é? De casado, tão pouco tempo. Ela pergunta, Charles. Mas gente, nós estamos 1 ano e 3 meses casados. Mas por que pergunta? Por que pergunta? Por 2 motivos. O primeiro, gostar de ouvir que é amado. E qual é o segundo? Fortalecer a certeza. Trazer a segurança naquilo ali. Por mais que ela saiba que ele ama, ou por mais que ele saiba que ela ama, ele precisa ter a alegria de ouvir que é amado. E ele precisa, ou ela, ambos precisam fortalecer a certeza. E aí é que vem um ponto que a gente vai tratar aqui agora. Olha só, Juízes capítulo 6, versículo 20, vai contar a história de Sansão aqui. Não vou ler toda a história, mas vou pegar esse ponto aqui, ó. Juízes 16, 20. E ela disse, no caso a Dalila: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes, e me sacudirei. Olha agora que forte, irmão. Porque ele não sabia que já o Espírito do Senhor, ou que já o Senhor se tinha retirado dele. Por que infelizmente, eu vou trazer numa ordem geral, por que a igreja de Cristo
tem sido tão derrotada nos dias de hoje. Não é atacada porque atacada ela é mesmo, não é perseguida porque perseguida ela é mesmo. Mas por que a igreja de Cristo tem sido tão derrotada nos dias de hoje? Eu também não estou generalizando, mas num geral, a igreja, por que aquela pessoa que é crente há tanto tempo, crente há tantos anos dentro da igreja, está vivendo uma vida de derrota? Envergonhando o nome de Cristo, essa é a realidade. Ué, pastor, por quê? Porque esta pessoa acredita que é forte como um dia já foi. Mas o que aconteceu com Sansão, pastor? Ele quebrou um voto. Ele quebrou um voto. Ele era separado, ele era nazireu, e aquilo era um segredo entre ele e Deus, ou ele e a família. Os pais sabiam daquilo, a mãe sabia, ninguém mais sabia. E quando vinha o inimigo, já preguei um dia aqui, falei, irmão, Sansão não era um gigante Golias, ou alguém, ou com usar a expressão de hoje, um bombadão. Sansão era um homem comum. E por causa disso, muitas das vezes os filisteus atacou o Sansão, porque falavam entre eles, não é possível que esse homem vença a gente toda vez. Porque era um homem comum. E das formas mais improváveis, quando o Senhor tomava o Sansão, ele vencia os filisteus das maneiras mais improváveis. Só que ele contou um segredo para Dalila. Eu fico pensando assim, não é o ponto da mensagem de hoje, mas só uma coisa para a gente refletir. Vamos supor que Sansão não tivesse contado nada para Dalila, e a Dalila achasse, visto que ele tinha cabelo grande, ou tranças, como se descreve, a Dalila falasse assim, olha, uma coisa que ninguém fez ainda foi cortar o cabelo dele, eu vou cortar. E o Sansão estivesse dormindo como ele estava. Se o Sansão tivesse levantado do jeito que ela falou, careca, ele estaria fraco? Não. Alguns falam que a força estava no cabelo. Havia mais coisa que Sansão não podia fazer, não é o ponto de hoje, mas havia mais coisas que ele não podia fazer. Alguns acham que a força do Sansão estava no cabelo, a força do Sansão estava no voto. E quando ele contou, ele quebrou o voto. Cortar o cabelo foi só uma consequência. É onde eu quero que você entenda. A pessoa, quando ela está na igreja e ela quebra o voto, pecado é consequência, irmão. Prostituição, fornicação, adultério ou qualquer coisa é consequência. Bebedeira é consequência. Por que ele está bebendo? Nossa, ele era um obreiro ontem, ela era não sei o que lá, ele era não sei o que da igreja, ele era não sei o que lá. Independente, ele quebrou o voto do batismo, ele quebrou o voto da Santa Ceia, ele quebrou o voto da fidelidade, ele quebrou o voto, o pecado vai ser consequência. No caso do Sansão, ele falou o seguinte, como que ele falou? Vou sair igual antes, vou sacudir do jeito que eu fazia antes. Porém, olha só o que aconteceu, no versículo 18, vendo pois Dalila que já lhe descobriu todo o seu coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo, subi esta vez, porque agora me descobriu ele o teu coração. Eu voltei um pouquinho, desculpa aí. Me descobriu ele o teu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela, trazendo com eles o dinheiro. Aí olha o 17, estou fazendo um pouquinho, estou revertendo, voltando assim, mas olha o 17. E descobriu-lhe todo o seu coração e disse, nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser rapado, seria de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Olha que coisa. Aí aquela mulher então fez ele dormir, e quando ela fez ele dormir, ela fez então aquela atrocidade, cortou o cabelo dele.
Ela fez. Ah, pastor, mas era a esposa dele. Mas ele não tinha nem que ter tomado aquela mulher como esposa, porque ela era dos filisteus. Ele já estava no caminho de uma quebra de propósito, uma quebra de voto há muito tempo. Aquilo acabou sendo consequência. Aquela mulher perguntou 3 vezes para ele. E ele, não aguentando ser importunado por ela, contou a ela o segredo: se cortar o meu cabelo, se vai a minha força. Mas você vai perceber que as 3 vezes que ela perguntou, ele falou alguma coisa que não tinha nada a ver. Se me amarrar com corda nova, se fizer não sei o que, ele contou 3 vezes, e ela tentou prendê-lo por 3 vezes. E ainda assim ele contou a verdade. O perigo, entenda bem o que eu vou te falar, irmão. O problema é você estar conversando com um morto. No sentido espiritual, na sexta-feira eu estava dando esse exemplo. A pessoa, quando ela está morta, ela coloca Deus no túmulo. Como assim, pastor? Ele começa a dizer que as atitudes que ele está tomando, que aquilo que ele está fazendo é Deus que está mandando. Olha que coisa séria. Aquilo que ele está fazendo, a atitude que ele está tomando, quem está mandando? Deus. Deus mandou eu fazer isso. Deus mandou eu fazer não sei o que. Deus mandou. Mas Deus está mandando tudo o contrário. Aí eu fico a pergunta: tá bom, se não fosse ou se não estivesse sendo tratado nesse momento o teu vale, Deus mandaria você fazer isso? Se não tivesse sendo tratado o teu caráter, se não tivesse sendo tratado a tua personalidade, se não tivesse sendo tratado algo dentro de você, porque Deus te ama, se não tivesse acontecendo, se ninguém soubesse, se não tivesse descoberto, Deus mandaria você fazer isso? Provavelmente não. Provavelmente não. Aonde que o senhor quer chegar, pastor? Irmão, nós não podemos estar dentro da igreja, não devemos. Poder, você pode ser que você seja essa pessoa que eu estou falando. Não devemos estar dentro da igreja, tendo o nome de que vive e está morto, porque é isso que fala em Apocalipse. Tendo o nome de quem vive e está morto. Os crentes lá fora, ou as pessoas vão dizer, ou todo mundo vai dizer, ou todo mundo vai falar, que os crentes, quando Jesus voltar, vai ser arrebatado. Quando Jesus voltar, vai ser arrebatado. Os crentes vão subir com Cristo. E se nós estivermos dentro da igreja e o objetivo não for esse, então nós já estamos mortos. Mas visto que há em nós vida de Deus, visto que há em nós a certeza de vida eterna, então o objetivo é chegar no dia do juízo, ou no dia do juízo e louvar com o Senhor, ou chegar no dia da minha morte e eu saber para onde eu vou. Eu estou com medo de morrer. Por que você está com medo? Porque eu não sei para onde eu vou. Não sei se eu vou para o céu, se eu vou para o inferno. Por isso que aí o ponto, por exemplo, talvez o Sansão não tenha feito isso e a gente não faz. A gente não faz. Ô pastor, mas eu não preciso ter dúvida disso. Não é eu perguntar para Deus se Deus me ama, porque eu sei que Ele me ama. Mas é eu perguntar para Deus se Ele está comigo, ou se Ele continua comigo. Deus, o Senhor continua comigo? Ou eu não estou nem aí. Não, eu vou na igreja lá, o pastor fala, não sei o que lá, pede o dízimo, eu dou, pede oferta, eu dou. Mas você está falando palavrão igual um trem do mundo, ou pior do que ele. Está brigando com todo mundo, guardando mágoa de todo mundo, fofoqueiro, miserável. É necessário você perguntar: Deus, estou falando uns palavrão aqui, xingando meio mundo, mas o Senhor está comigo? Se Ele te disser que está, continua xingando, continua falando: Deus, eu estou mentindo aqui, eu estou enganando,
Eu estou fingindo, estão batendo na minha porta, eu estou falando que eu não estou, mas o Senhor está comigo, né, Deus? Se Ele falar para você que está, continua fazendo. Continua fazendo. Deus, eu estou indo na igreja, vou, todo culto eu estou na igreja, mas não levo nada a sério não, Deus. Eu não levo nada a sério não, não faço o que manda, eu faço o que eu quero, mas o Senhor está comigo, né, Deus? Se Ele falar para você que está, continue. Mas se Ele não falar, pelo amor de Deus, para, irmão. Se Ele não falar, para. Assim como, de repente, ainda que momentaneamente, ainda que tendo a certeza que é amada, a mulher pergunta para o marido: você me ama? Se ele não responde, sim, bem, eu te amo, ela vai ficar triste, ela vai ficar chateada, porque não era aquela resposta que ela queria ouvir, ela vai ficar triste. Irmão, como é que você pergunta para Deus ou não pergunta? Como é que a gente vai andar com Deus e não vai ter a certeza de que Ele está conosco? Deus, eu estou fazendo um negócio aqui que eu gosto, eu estou fazendo uma coisa aqui que me dá prazer, mas o Senhor está comigo, né, Deus? Se Ele disser que está, continua. Agora, irmãos, sabendo que Deus não está naquilo, um dia eu preguei dizendo: irmão, uma hora você vai precisar da fé. Uma hora você vai precisar orar, você vai precisar. E tem gente que na necessidade de orar não vai saber nem orar. Não vai saber nem orar. Às vezes ele está fazendo aquela oração de abençoar a comida: faça mal, faça bem, no nome de Jesus, amém. O Senhor está comigo, né, Senhor? E a necessidade dele é maior do que essa. Ele precisa de uma comunhão mais profunda. Ele precisa de uma intimidade mais profunda. A verdade é que Deus precisa ver que esta pessoa teme a Ele, ama a Ele, confia nele. Deus precisa ver. E infelizmente, irmãos, muitos estão vivendo uma vida dissoluta, estão andando dispersos, ainda que dentro da igreja. Ainda que eu vou falar para você, irmão, para mim, se Jesus voltar agora, todo mundo vai. Você é um crente que eu vejo praticamente todo culto, ou pelo menos todo domingo eu te vejo. Se eu te vejo todo culto, se eu te vejo todo domingo, se eu te vejo praticamente todo dia na igreja, para mim você é um crente em exercício, um crente praticante. Para mim você é um crente vivo. Mas cada um de nós deve examinar a nós mesmos para ver se nós não estamos exatamente como estava o Sansão. Exatamente para ver se nós não estávamos como estava o Sansão. Eu vou sair como antes. Vou fazer como eu fazia. Eu vou agir como eu agia. Eu vou orar como eu orava. Eu vou pegar como eu pegava. Eu vou repreender como eu repreendia. Eu vou não sei o que como era. E na verdade não é mais. Não vou abrir, mas só para citar para você lá Isaías, capítulo de número 6, Juízes, capítulo 6. E o povo fez o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos midianitas por 7 anos. E aquele povo estava tão certo que a coisa estava normal para eles, estavam tranquilos, que eles só acordaram depois que eles haviam empobrecido muito por causa da presença dos midianitas. Mas alguns achavam que estava normal, alguns achavam que estava tranquilo. Há coisas que estão acontecendo no nosso país, irmão, que tem gente que vai acordar só quando baterem na porta da casa dele e falar para ele assim: ó, sai, que você não tem direito mais à tua casa não. Agora a tua casa é do Estado. Tem gente que só vai acordar quando essa justiça começar a bater na porta da casa dele. Porque até então está tudo bom, está tudo normal, está tudo maravilhoso. Tem gente que só vai acordar a hora que a guerra chegar. Chegar a guerra, meu Deus, é guerra mesmo, ai meu Deus, e agora o que a gente faz? Jesus.
Quanto tempo faz que Jesus está longe? Ele não vai deixar de amar, mas é minha escolha viver como morto. É a minha escolha viver como morto. Vou terminar Atos capítulo de número 5, deixa eu ver se é isso. Atos capítulo 5. Atos capítulo 5. Abra aí rapidinho a sua Bíblia. Perdão, irmãos. Atos 4. Atos capítulo 4. Rapidinho eu vou contar para você essa história aqui, para mim ler o versículo e aí a gente orar. Aqui a palavra de Deus conta, olha o que é uma igreja viva. O que é uma igreja viva? Os apóstolos estavam presos, né? Os discípulos, no caso aqui, a história, ela conta a situação em que estava Pedro e João, quando eles foram presos. E eles foram presos, um milagre, não tinha como ocultar aquele milagre, aquela coisa que tinha acontecido foi muito grande, notória para todo mundo tal. Mas quando eles foram presos, e aí então não tinham como prendê-los ou mantê-los presos, falaram para eles o seguinte: nós vamos soltar vocês, mas ai de vocês se a gente pegar vocês pregando sobre esse Cristo de novo. Vocês vão sair. Mas se a gente pegar vocês nunca mais falem sobre esse Cristo de novo. Olha o que aconteceu. Versículo de número 20. É que senão vou ter que ler toda a oração aqui, irmãos. 23, vamos lá. E solto eles foram para os seus, e contaram tudo o que lhe disseram os príncipes, os sacerdotes e os anciãos. Então, Paulo, Pedro e João, quando saíram da cadeia, eles foram então até aonde estava a igreja, e contou para a igreja: olha, a gente está solto. Eles realmente não tinham condições de prender a gente, mas eles falaram que se a gente continuar, nós vamos sofrer consequências. Se a gente continuar, nós vamos sofrer consequência. Olha a igreja viva, o que ela faz. No versículo de número... Onde que eu li aqui? 23. 24. Atos 4, 24. Isso. E ouvindo isto, o que eles fizeram? Unanimemente levantaram a voz a quem? A Deus, e disseram: Senhor, Tu és o que fizeste os céus e a terra e o mar e tudo quanto nele há. E que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramam as gentes e os povos pensam coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes e se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se levantaram, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazer tudo que a tua mão e o teu conselho tinha anteriormente determinado que se havia de fazer. Olha o 29. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que fale com toda a ousadia a tua,
enquanto estende a mão para curar e para que se faça sinais e prodígio pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e eles faziam o quê? E anunciavam com toda a ousadia a palavra de Deus. Eu vivi de verdade, eu vivi isso na pandemia. Eu vivi isso na pandemia. Como assim, pastor, o senhor viveu isso na pandemia? Lá em Barrinha, quando eu estava pastoreando, a minha igreja ela ficou fechada nos 6 meses. Nos 6 meses, a minha igreja ficou fechada 24 dias. Ficou fechada 24 dias. E não foi 24 dias direto. Foi 24 dias esporádico que dá para contar. Chegavam ali, fechavam no domingo. Na quarta-feira abria de novo. Às vezes não fazia culto na segunda, quarta-feira. Às vezes fechou uma semana, ficou fechada. E por quê, pastor? Porque a gente tinha tudo documentado, tudo organizado na porta da igreja, tudo direitinho, distanciamento social, água para lavar, água, tapete com cloro lá para lavar o pé, álcool para a mão, distanciamento, máscara, quantidade de pessoas, tudo que era determinado nós estávamos. Tudo que estava determinado nós estávamos. Para você ter ideia, teve um dia que teve uma santa ceia, que eu já contei para vocês, eu fiz 9 cultos. 9 cultos. Um a cada hora, só parei para almoçar e depois voltei para a igreja de novo, fizemos 9 reuniões. E nessas reuniões, podia ter na reunião 30 pessoas. E quando chegava o número de 30 pessoas, a gente tinha que proibir. A gente não, os obreiros precisavam proibir, não pode entrar, tem 30 já. Só que aquelas pessoas que chegavam para o culto e não dava para entrar, sentavam lá na praça e ficavam esperando acabar aquele culto para entrar no próximo. Quando a gente houve determinação de fazer só live, eu tive trabalho com o povo. Nessa semana, por exemplo, que a igreja ficou fechada, eu tive trabalho, porque tinha gente que chegava, pastor, a gente não pode ficar sentado aqui, participando do culto? A gente não pode ficar? Que aí a gente fica aqui sentado, a gente participa da reunião aqui, a gente, né? E o senhor fica ali na live, o senhor fica... E houve momentos que eu falo, bom, diante da quantidade de pessoas, diante de tudo aquilo que está sendo determinado e tal, irmão, a gente não vai nem chegar aos 30, fica aqui. Só que alguns viam que estava chegando o que ele fazia? Vinha também. E a gente vira e mexe, ia nas autoridades, porque havia sim realmente a determinação. A gente ia nas autoridades, rapaz, nada impede vocês de fazer a reunião, vocês estão tudo dentro da ordem, tudo organizado, até máscara a gente cedia para o povo na igreja, até máscara a gente cedia. Só que o que acontecia? O povo não se intimidou. O povo não se intimidou. E diante do Espírito Santo, eu estou falando para vocês, está gravado, daqui a pouco vai para o YouTube isso daqui. Da igreja, nós perdemos uma pessoa. Uma pessoa. E não foi na igreja que pegou a Covid, não. Pegou em casa e teve a complicação. Já era uma pessoa com comorbidades e aí não teve. Uma pessoa. Uma pessoa. E ainda a irmã, quando ela foi, nós não podia visitar no hospital, mas falamos com a família dessa pessoa, tal. Pastor, minha mãe está bem, a mãe saiu, até não, fica tranquilo. A filha fez um vídeo da mãe, pastor, logo eu estou voltando. Voltou para casa. Mas dos 6 meses, eu vi literalmente uma igreja se levantar como essa igreja aqui, ó.
Um povo se levantar como esse povo, diante de todos os problemas, diante de todas as adversidades, diante de toda a dificuldade. Às vezes falava, irmão, olha, não vai ter culto, não está podendo ter reunião, mas a gente ainda continua pagando aluguel, pagando a despesa da igreja. Se você puder ajudar a igreja, meu irmão, tinha dia que a gente chegava na igreja, tinha envelope de dízimo, de oferta por baixo da porta, quando a igreja teve que ficar fechada. Aquela ideia que se lançou há um tempo aí, ninguém solta a mão de ninguém. Na minha igreja, ninguém soltou a mão de ninguém. A gente sabia que eu peguei Covid. Eu peguei. E a gente sabia que tinha fulano, pastor, ó, irmão, vamos orar. Ó, fulano, irmão, vamos orar. Ó, fulano, às vezes a pessoa comunicava, pastor, não vou não, porque deu positivo, então vou ficar. Na época, quando o começo era 7 dias, as pessoas eles ficavam em casa, tal, alguns faziam até mais, para não dar erro. Mas pensa de verdade, irmão, quando veio aquele problema, como que a igreja avivou de um jeito assim, que mostrou literalmente, ninguém correu. Ninguém correu, não foi vem aqui que eu ponho a mão, eu oro. Não foi essa coisa não, mas vamos orar. Em nome de Jesus, Deus vai fazer obra grande, Deus vai operar, Deus vai agir, Deus vai abençoar. E lá, posso falar para você e repetir, uma pessoa da igreja, teve familiares, vários, mas não era membro da igreja não, de verdade. Mas da igreja, membro da igreja, uma pessoa. Nos 6 meses que a igreja ficou fechada, a minha igreja, ou pastoreando a igreja, sem infringir nenhuma regra diante de Deus, nem da igreja, nem do estado, seguindo o município, a minha igreja ficou aberta, a minha igreja ficou fechada 24 dias. 24 dias. Seguindo toda a regra, tudo. Várias vezes veio a vigilância sanitária. A vigilância sanitária? É isso mesmo, né? Várias vezes eles vieram na igreja. Pastor, está tudo tranquilo, está tudo direitinho, é isso mesmo. Até tem muito mais aqui do que a gente está pedindo aí, tá? Mas sempre tenha cuidado para não exceder as pessoas, tal, e não sei o que lá. Várias vezes eles vieram na igreja, várias vezes, todos os documentos, assinado, prefeito assinado, tudinho, a gente fazendo tudo direitinho. Por que o senhor está contando isso? Porque eu vi isso acontecer. E eu quero ver isso acontecer de novo. Não na Covid. Deus me livre. E não é aleluia, mas eu quero ver uma igreja, um lugar estremecer como estremeceu esse. Eu quero ver um povo cheio do Espírito Santo como esse povo foi. Eu quero ver um povo com ousadia pregando a palavra como esse povo pregou. Amém, irmãos? E a gente pode, pastor? Claro que a gente pode. A gente tem condições, claro que nós temos. Só ter disposição e Deus vai fazer coisas grandes acontecer. Amém? Vamos orar? Coloque-se todos de pé. E dessa forma como nós ouvimos esta palavra, o Senhor, Ele vai se manifestar. Entenda, é uma repreensão, mas é uma repreensão muito amorosa. É uma repreensão em amor, porque eu te amo, eu quero que você viva. Porque eu te amo, eu quero que você tenha vida. E tenha vida no sentido do que? Entenda, é importante que você compreenda que não é vida só porque eu vivo. Há muitas pessoas que elas vivem, mas como se fosse morto. Vivem, mas como se fosse morto. E nós precisamos viver com vida. E essa vida, a vida eterna, com a convicção, com a certeza, com a segurança de que o Senhor, Ele está conosco. E na dúvida você pode perguntar: Senhor, o Senhor está comigo? Está comigo? Estou indo lá fechar aquele contrato, o Senhor está comigo? Eu estou indo lá resolver aquela questão, o Senhor está comigo? Eu estou indo fazer uma compra, o Senhor está comigo? Não tenha dúvida, não tenha receio de perguntar. Assim como você pergunta para o teu marido ou para a tua esposa: você me ama?
querendo ouvir uma resposta e fortalecendo a certeza, faça isso com Deus. Faça isso com Deus. Orou de manhã, Senhor, vai comigo, estou indo trabalhar, vai comigo. No meio do dia você pergunta, Senhor, o Senhor está comigo? Deixa eu orar de novo. Percebeu que alguma coisa está dando errada da forma que não deveria dar? Senhor, o Senhor está comigo? Cadê tu? Cadê tu? Não foi o que Jesus fez? Quando Deus virou, porque o pecado estava em Jesus, Jesus lá na cruz disse, Senhor, Senhor, por que me desamparaste? Não, mas na hora. A gente não pode andar desamparado. Nós não podemos andar desamparado. Não volto não, depois da luta vem a coroa e a recompensa é certa e boa. Depois da luta vem a coroa, atrás